Bom, lá vamos nós de Mercúrio retrógrado mais uma vez, né? Meu nome é Amanda Piontekowski, para quem está chegando aqui agora, esse canal fala bastante sobre astrologia, simbolismo e outras análises, né? Mistura um pouquinho de tudo. E Mercúrio retrógrado a gente já tá meio careca de saber, né? Mas para quem ainda não sabe, eu vou trazer algumas explicações e é claro que vocês mais anseiam as datas, né? Um pouquinho diferente do comum, né? Eu não levo só em consideração a parte dos dias onde ele fica retrógrado. A gente tem que lembrar que os planetas eles fazem um caminho no zodíaco, né? Então, o zodíaco, que é essa roda de animais, eles estão sempre dentro de uma movimentação aparentemente direta do ponto de vista, né, coletivo deles, mas como a gente está levando em consideração o ponto de vista terrestre e eles estão orbitando ao redor do Sol, então a gente vai ter essa movimentação que dá a impressão como se eles estivessem voltando. É como se a gente estivesse na estrada dirigindo e quando a gente vai fazer uma outra passagem e a gente tá de carona, né? E aí dá aquela impressão de que os dois estão os dois estão parados um do lado do outro, até que a gente toma uma velocidade maior e esse outro veículo parece que está retrógrado, né? Ele está andando para trás. Então, é mais ou menos isso que acontece. E durante esse período, né, do ponto de vista terrestre, é justamente quando o planeta passa na frente do Sol e em relação ao ponto de vista da Terra, então ele está mais próximo da Terra. Então ele faz essa movimentação aparentemente retrógrada quando ele está mais perto. E aí a gente fica se perguntando, né? Essa força excessiva, ela não deveria ser benéfica? E justamente por esse excesso de, muitas aspas aqui, energia, a gente não fala de energia porque não tem como medir, né? Mas essa complementariedade, né? Essa ressonância, essa correspondência, né? Com esse movimento, ela traz certas cobranças. Então, é como se a gente tivesse cobrado dentro daquela área específica que aquele planeta, que tem o nome de um deus grego, não é à toa, né? Ele tem a regência daqueles assuntos. Por conta disso, a gente às vezes dá uma deslizadinha, porque nós somos, ó, meros mortais, né? Não estamos acostumados com a grandiosidade dos deuses planetas, né? Muitas brincadeiras aqui, porque não podemos adorar os astros, mas com certeza temos respeito por todos eles, né? E o Mercúrio, ele é também conhecido como Hermes, né? E Hermes, ele foi uma figura muito exótica. A gente não tem exatamente uma ou duas palavras-chaves, né, para contar ou falar sobre ele, para trazer informações sobre a regência dele. Ele surge, né, já com uma aparência jovem, e ele sempre tem essa aparência jovem em todas as retratações dele. E ele era um menino, uma criança muito espertinha. Então, dentro dos primeiros causos que se conta dos mitos envolvendo o Mercúrio Hermes, ele é bem travesso, né? Ele rouba os bois de Apolo, ele sempre sai ileso dos julgamentos. Quando ele é castigado, ele sempre dá um jeitinho de fugir do castigo. Ele se transforma em velho, se transforma no que ele quiser para conseguir o que ele quer. E aí ele vai pregando peças, vai trapaceando, vai enganando. Então a gente tem a primeira regência de Mercúrio, algo como essa capacidade de transformação, de transformar a si, e também, né, aqueles crimes, né, relacionados com roubo, enganação, né, coisas nesse sentido. Então ele traz essas primeiras características e depois ele adquire outras, né? Tem essa importância muito grande para todo tipo de conhecimento. Então, tem até a linha de estudos do hermetismo, que trabalha sobre a ordem universal. Então, ele traz ciências aqui para a Terra, né? Acredita-se que ele é o responsável por trazer a medicina, a alquimia, até mesmo alguns falam sobre astrologia. Ele traz esse conhecimento aqui para a Terra para que os homens possam se desenvolver, se lapidar, sobreviver, e principalmente a questão da medicina, que é muito difundida, né? A medicina tradicional tinha muita ligação com a alquimia e com a astrologia,
não se podia fazer cirurgias com uma lua fora de curso, uma lua inadequada, tinha que ter um mapa adequado para aquela pessoa e para aquela parte do corpo. Até hoje se tem esse tipo de conhecimento, né, eu atendo clientes com isso, vai fazer uma eletiva de cirurgia, então escolher uma data mais propícia para se fazer cirurgia naquela determinada parte do corpo, para aquela determinada causa. Tem até algum vídeo aqui no canal onde eu falo sobre alguns posicionamentos, né, que, são derivados de livros muito antigos, e enfim, né, bem interessante. Então, o Mercúrio ele vai reger todas as formas de comunicação, principalmente em Virgem, ele traz essa questão da cura, porque Virgem ele fala sobre um aprimorar de si, é onde Mercúrio tem não só domicílio, mas também exaltação. Então, essa dupla dignidade deixa ele muito forte, né, na sua devida no seu devido lugar, interpretando o seu devido papel, e é como se ele, visse que é bom para aquilo e conferisse a si mesmo a exaltação, né, exaltar, elevar, né, é como se tivesse um altar ali. Então ele é como se fosse um próprio convidado de honra da sua própria casa. E ele acaba, adquirindo ou manifestando as qualidades dele com excelência. Ah, todo mundo que tem Mercúrio em Virgem é uma pessoa extremamente inteligente? Olha, tem esse potencial de usar a mente, né. Eu já tive vários casos, assim, diversos, muito interessantes do Mercúrio em Virgem, desde narrativas da pessoa não querer explorar esse lado intelectual, mas ser muito boa na articulação da ordem das coisas, né, trabalhando com o auxílio das outras pessoas, com a cura, enfermagem, querendo ir pra homeopatia, para terapias alternativas, com o objetivo de realmente encontrar a causa, né, o sintoma que leva a o que está desencadeando aquele desequilíbrio na área da saúde. E também já encontrei casos da pessoa que usava esse Mercúrio em Virgem de forma extremamente manipulativa, porque a mente ela sim tem um poder muito grande sobre a realidade, e quando o Mercúrio, que é um significador da mente, está ali tão forte no mapa, eu lembro desse mapa que ele tinha o Mercúrio em Virgem na casa 9, a pessoa mentalizava como ela queria que o dia dela fosse, como ela queria que a ordem das coisas acontecessem, e se por acaso acontecesse qualquer imprevisto, pela força da mente que ela tinha, ela conseguia arrumar uma vaga de estacionamento, conseguia, fazer com que a outra pessoa se atrasasse ou, enfim, no final tudo fluía da forma como ela queria, né, então um excesso de dominância ali. E justamente essa questão do ordenar. O Mercúrio ele foi depois coroado, né, como mensageiro dos deuses, então ele trabalhava com essa questão da ordenação, do fazer com que as coisas estivessem em ordem, não uma ordem impositiva como Saturno delimitador, nem uma ordem natural como o próprio Sol, onde todos os astros orbitam ao redor dele, né, mas o Mercúrio, ele age de uma forma bem mais sutil, então ele faz com que as coisas aconteçam como ele acha que deve ser, né, de acordo com o que ele acha adequado, mas de uma forma bem indireta, né, como um maestro, como aquele que está nos bastidores. E ele tem essa capacidade transitiva graças a essa justamente esse cargo de mensageiro dos deuses, onde ele podia transitar entre os reinos. Então, ele podia ir para o Olimpo, podia vir para a Terra, ele podia ir para o Hades, sem precisar pedir licença, porque ele também era responsável de encaminhar as almas, né, para o Hades, que era o reino dos mortos, e trocar essas mensagens, né, entre os deuses. Então, ele tinha uma passagem livre, ele não precisava pedir licença, então ele muitas vezes passava despercebido também por conta da sua própria agilidade. Ele não tem asas nos pés e no elmo dele à toa. É essa habilidade de raciocínio, de pensamento, de articulação do mecanismo e funcionamento das pessoas, e também uma agilidade física nos pés, na locomoção. Então ele é extremamente rápido. E ele é também um planeta rápido, né. Logo depois da Lua, ele é o astro mais rápido, do sistema solar. Ele também é o mais próximo do Sol, que tem essa representação
do conhecimento, da verdade, da autoridade. Então, ele é sempre o braço direito do rei, não exatamente de forma direta, né? Mas ele também é representado pelo bobo da corte, que tradicionalmente os bobos da corte eles eram espiões reais que entravam em outros reinos disfarçados, né, de palhaços, e ali eles podiam coletar informações que seria de grande importância para o seu rei, né, para qual ele era fiel. E também toda essa questão do garimpar o conhecimento, né? Para encontrar o ouro, o sol ele representa o ouro também. Então, são muitas regências que a gente encontra de Mercúrio. Ele representa a nossa mente, a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de ordenar. Das partes do corpo, ele rege principalmente as mãos e os braços, né? Na parte de Gêmeos, a gente vai ter desde o ombro até os braços, né? E quando ele chega em Virgem, a gente tem principalmente as mãos e parte do sistema digestivo, onde a gente vai encontrar uma seleção. No sistema digestivo, a gente vai ter essa seleção dos nutrientes, né? Da forma como a gente consome vários tipos de alimento e a absorção, né, desses nutrientes e o encaminhamento deles para o corpo inteiro. Então, da mesma forma, quando a gente olha para a casa 6, que é uma casa análoga à Virgem para a medicina, para a parte da astrologia médica, né? A gente tem essa correspondência. A gente vai ver também uma parte do funcionamento emocional, porque Mercúrio e Lua funcionam de uma forma conjunta, de uma forma muito forte um com o outro. Tanto que o próprio símbolo de Mercúrio, a gente vai identificar uma meia-lua, né? Que são como se fossem chifres, né? Ele é coroado com essa capacidade de captação anímica da alma. E a lua ela tem essa correspondência anímica da alma. Ela é simplesmente a meia-lua, a representação do símbolo da lua para a astrologia. Então, Mercúrio ele traz essa ordenação dos sentimentos. E ao mesmo tempo, a lua ela também vai trazer uma memorização daquilo que é conhecimento. Então, eu sempre falo, né? O sentido só faz sentido, só é sentido quando faz sentido, né? A gente precisa sentir aquilo, sentir a verdade daquilo para que nós consigamos armazenar aquele conhecimento, senão ele vai embora, né? Eu falo que o sentimento ele é como a memória, ele é uma cola, ele gruda, ele faz ficar. Por isso que a gente lembra de muitas coisas que aconteceram com a gente de uma forma tão intensa. Geralmente está associado a algum tipo de sentimento forte que fez aquilo fixar, né? Porque informação por informação a gente tem o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, né? E nem sempre aquilo vai fixar na gente. Então, a gente tem uma importância da Lua ali, e esse funcionamento da mentalidade, que é o Mercúrio mais a Lua. Mas, de qualquer forma, estando o Mercúrio dentro desse estado, de certa forma, comprometido, né? Com um chacoalhão para a humanidade, situações tendem a ocorrer, né? Tem muita gente, muito astrólogo, na verdade, que fala que o Mercúrio retrógrado só vai ter importância em alguns casos, como se houver alguma colocação no próprio mapa pessoal, e outros que falam que, nossa, é caos na Terra. Eu não estou nem num extremo nem no outro, né? Depois de anos de estudo, a gente vai vendo o que que funciona e o que que não funciona. Então, assim, o que é verdade? Quando ele está estacionado, são os piores dias. São os piores dias porque é como se tivesse realmente pertinho. Lembra que eu falei do exemplo da estrada? Quando a gente está ultrapassando um carro e é o momento que está mais pertinho? Então, quando ele está estacionado, dá a impressão de que ele está mais pertinho da gente. E é mais forte a situação, é como se os assuntos estivessem pairando no ar, em ênfase ali para gente. E também tem a questão de força no mapa natal. Então, pessoas que são mais mercuriais, ou seja, que o Mercúrio é mais enfático no mapa, pessoas que trabalham com assuntos mercuriais. E assuntos mercuriais podem ser desde, como eu falei, né? Roubo, estelionato, palavra, burocracias, ensinar, aprender, estudar, tecnologias no geral, meios de comunicação no geral, profissões que exigem a comunicação no geral, vendedores também, é, todos os tipos de negociantes, de comércio, né?
todos os tipos de palestrante, todos aqueles que auxiliam, as secretárias, os bobos da corte, os espiões, aqueles que trabalham também com meios de transporte, porque vão trazer essa comunicação de produtos, né? Essa questão das vias, todos aqueles que precisam utilizar as mãos para trabalhar, então artesãos, pessoas que curam, os médicos, embora não seja um significador profissional próprio disso, ele tenha mais uma relação com escritores, professores e intelectuais, ainda assim ele tem algum tipo de regência muito forte. Então é praticamente quase tudo da nossa vida, não tem como, né? E aí, todas essas áreas, todos esses assuntos tendem a ficar um pouquinho atrapalhado. E sempre onde tem o quê? Um ponta solta. O que que são pontas soltas na nossa vida? Aquilo que a gente já devia ter resolvido e não resolveu, aquilo que a gente já devia ter arrumado e não arrumou, aquilo que estava para dar problema vai dar problema, aquilo que estava para estourar vai estourar. Então, são assuntos que a gente já deveria ter cuidado, a gente não deveria ter negligenciado, a gente deveria ter prestado mais atenção, a gente deveria ter mais cuidado, mais atenção, mais presença, porque o Mercúrio ele também transita entre passado, presente e futuro. E mais o mais importante é a presença. Então, a presença no momento ela vai exigir uma atenção. O que que faz a gente sair do presente? É a própria mente, é a própria mente. E aí, por mais que a gente fale assim: "Não, mas eu estou aqui", mas você saberia, com toda certeza, prestar atenção em todas as palavras que eu disse até agora? Ou você, de repente, pegou uma fala que eu tive e divagou por um outro assunto que você já tinha conhecimento anteriormente, ou começou a pensar na roupa que tinha para lavar, na comida que tinha que fazer, no trabalho que tinha que entregar, na situação que você precisava resolver. E aí nisso você saiu do momento presente da aula que eu estou dando para se divagar entre coisas passadas ou coisas que você ainda precisa fazer no futuro. E não estava prestando atenção. E nisso você vai fazendo coisas no automático e de repente coloca uma coisinha fora do lugar e perde a chave e assina algo que você não conseguiu prestar atenção para ler e faz um mau negócios por pura falta de atenção. Então, o Mercúrio, ele exige um domínio da mente, exige que você preste exatamente atenção naquilo que você está fazendo e não fique sendo dominado pela mente por outros tipos de pensamento. A pessoa acha que é uma super vantagem. Ah, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo? Consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo? Mas tudo meio ruim. Não adianta. Ah, eu penso o tempo inteiro, minha mente trabalha a 1000 por hora. Se você não tem um domínio, isso não é grande coisa, é só a mente que está te dominando. Você tá com essa anteninha descalibrada. É ótimo ter uma mente que trabalha, só que ela, se você dá corda, ela sempre vai estar trabalhando, ela sempre vai estar fazendo 1000 coisas, ela sempre vai estar pensando, porque ela vai se alimentando com isso. Então, pensar dessa forma ajuda muito, ajuda muito. E nisso, se você vai sendo dominado pelos pensamentos, você deixa de prestar atenção em várias coisas que você deveria prestar atenção. Até mesmo antecipação de situações que você recebe pistas o tempo todo. Você sente que o clima está ficando estranho, você sonha alguma coisa, você vê um pássaro diferente, você percebe a direção do vento mudar. Os primeiros oráculos, eles eram simples assim. A questão oracular, ela sempre acompanhou o ser humano. E eu falo dos oráculos porque Mercúrio, ele também tem uma pequena regência nos oráculos, principalmente as cartas, né? Ele é um pouco lógico na questão da observação de pequenos detalhes, principalmente essa análise fria de expressões faciais, de linguagem corporal, de entonação na fala, de escolhas das palavras. Então, o Mercúrio ele traz essa forma de oráculo, né, de mediunidade, pela análise fria. O baralho ele também traz essa simbologia, porque ele é um conjunto de símbolos condensado, resumido, de elementos, né, do nosso cotidiano, o calendário, a hierarquia social para o baralho tradicional. Então, ele condensa isso. O Mercúrio ele também tem essa capacidade de síntese, porque ele é aquele que seleciona. Lembra que eu falei do intestino? Então, ele é aquele que seleciona. Então, para se lidar melhor com o Mercúrio retrógrado, precisa-se ter flexibilidade. Não é à toa que ele vem
tendo dignidade em dois signos mutáveis, tanto Gêmeos, que é o primeiro domicílio de Mercúrio, quanto Virgem, são signos mutáveis de finalização, de adaptação, de mutabilidade, né? São signos bicorpóreos, são dois, eles precisam se flexibilizar, se multiplicar, selecionar. Então, é muito importante ter essa flexibilidade para também conseguir fazer essa transição de reinos, então, transição entre o momento presente, o momento passado, o momento futuro, os assuntos que a gente trabalha. Então, enquanto eu tenho que fazer o meu conteúdo, fazer os meus vídeos, eu tenho que responder aos clientes, eu tenho que preparar alguma aula, eu preciso fazer algum artigo, eu preciso fazer comida em casa, eu preciso arrumar a casa, eu preciso tirar compras, eu preciso receber compras, eu preciso cuidar das minhas gatas, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso resolver alguma coisa. Então, nisso a gente também tem essa transição do foco da mente para aqueles afazeres. Precisa-se ter flexibilidade. Uma mente fixa, ela vai gastar muita energia para fazer essa transição e vai ficar emperrada naquele assunto que ela não conseguiu resolver. E isso dá um grande desgaste de energia e atrapalha todo o resto. Então, é muito importante ter essa adaptação, é fundamental. Bom, gente, importantíssimo, as datas, né? A gente vai ter um período do dia 3 de agosto até o dia 30 de setembro. Amanda, como assim? O Mercúrio não vai ficar retrógrado do dia 24 até o dia, sei lá, aqui, 15 de setembro, do dia 24 até o dia 15 de setembro? Não é bem por aí, tá, gente? A gente tem esse período maior, porque, como eu falei, ele vai percorrer ali um caminho. Então, existe uma marca nesse caminho. É como se a gente se preparasse para sair de casa, tivesse sempre no movimento contínuo, né? Eu vou pegar as minhas coisas, vou sair de casa, vou fazer o que eu tenho que fazer e sigo a minha viagem. Não, quando eu estava a 3 quadras da minha casa, lembro que eu esqueci minha carteira em casa. Então eu volto para aquele caminho, pego minha carteira e faço aquele caminho novamente. Então o que que a gente tem no zodíaco, né? São 12 quilometragens, entendeu? Do quilômetro 1 ao 2, quilômetro 2 a 3, são 12 quilômetros, entendeu? Então ali no sexto quilômetro que a gente vai ter o signo de Virgem, o Mercúrio estava ali a todo vapor, ali por volta do. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu achar aqui. Ele já entrou em Virgem, estava ali maravilhoso, chegou a 21 graus e 48 minutos, então já tinha percorrido mais de 2/3 do caminho, porque são 30 graus, né? Então, 2/3 desse quilômetro 6, né? Aí ele, de repente, parou, estacionou no dia 22/8, ele vai fazer isso. Estacionou e falou, putz, esqueci minha carteira lá no começo de Virgem, lá no grau 8 de Virgem. Então, são mais de 10 graus que ele vai ter que voltar para pegar a carteira dele que ele esqueceu lá, né? E ele tinha percorrido aquele grau 8 e 5 minutos de Virgem no dia 3 de agosto. Então, do dia 3 de agosto até o dia 22 de agosto, ele passou sem carteira, ele não percebeu que estava sem carteira. Então, do dia 3 de agosto até o dia 22 de agosto, são assuntos que parecem que estão fluindo, mas vai chegar no dia 22, a gente vai perceber que tinha algumas coisas que a gente precisava ajustar, que passaram-se despercebidas, que a gente podia ter resolvido e não resolveu, que eram problemas e a gente achou que não era, ou situações que a gente falou, agora eu resolvi, mas não estava 100%. Então, do dia 22, que ele estaciona, até o dia 24, é o pior. Do dia 22 ao dia 21, 22, 23 e 24 de agosto, é o dia que mais dá zica, um dos dias que mais dão zica, né? E aí, ele vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando até o dia 14, então ele precisa ali de uns 10 dias de retrogradação, porque ele avançou 10 dias, né? Aí vai ter que fazer o caminho de volta, é uma peregrinação de 10 dias, pelo quilômetro 6, né? E aí no dia, perdão, é um pouquinho mais, né? É o dia 14/9, então vai aí mais uns 24, 4, 20 dias. Meu pai amado, é muitos dias. Até o dia 14/9, aí ele chega naquele ponto onde ele perdeu a carteira dele, né?
que é o grau 8 e 5 de Virgem, lá no comecinho de Virgem, que ele tinha passado lá no dia 3 de agosto, aí ele pega a carteira dele, dá uma descansada de uns 2, 3 dias, né, então no dia 15 para dia 16, aí ele segue viagem de novo. Aí ele vai percorrer novamente todo aquele trecho que ele tinha feito sem a carteira. E aí ele vai revendo tudo que ele fez e vai percebendo o quanto de coisa que ele precisava resolver ainda. Então esse período a gente vai ter do dia 3 ao dia 22, daí do dia 22 ao dia 15, do dia 15 ao dia 30 para passar esse caminho. Então, a gente passa 3 vezes pelo mesmo caminho. São 3 oportunidades de ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. Claro que, se você tem algo no seu mapa natal entre os graus 8 e 4 minutos e 21 e 48 do signo de Virgem, então entre ali o começo, um pouquinho antes do segundo decanato, até um pouquinho depois do segundo decanato, bem no meio de Virgem, provavelmente, se você tem alguma coisa ali, é aquilo que você está precisando olhar, lapidar, melhorar. A não ser também que você tenha algo enfático de Mercúrio angular, Mercúrio regendo o ascendente, um Mercúrio muito forte no seu mapa. Aí, minha filha, breca toda a sua vida, faz com calma. Claro, se você puder fazer alguma coisa antes, né? Agora eu avisei meio tarde, normalmente eu aviso antes, né? Antes do dia 3, mas preferencialmente bem antes ali do dia 22. No máximo, antes do dia 3 é melhor, né? Mas agora já foi. Mas se realmente precisa resolver algo, precisa ser no máximo até dia 20, 21, no máximo do máximo. E o que você puder adiar para depois do dia 30 de setembro, melhor. Se você não puder, pelo menos espera o dia 15 de setembro, quando ele volta a ficar direto, já é grande coisa, já é bem importante, porque ele só vai estar revisando a situação. E a segunda data mais chata é a do dia 14 entre o dia 14 e final do dia 15, que é quando ele vai estar estacionado de novo, lá no comecinho, né? Quando ele chega de novo para pegar a carteira e dá uma descansada, que ele estaciona. Então, esse é o segundo dia estacionado, segundo período estacionado, né? Que também tende a ser mais chato. Aqui em casa quase sempre queima a resistência do chuveiro, apaga a luz, cai a luz, né, queima alguma coisa, é quase sempre assim, porque a minha parte elétrica aqui da casa é um terror, um terror. Mas enfim, né, gente? É, onde está a ponta solta, né? Então, se você de repente deveria ter feito aquele backup, deveria ter feito uma varredura no seu computador, deveria ter assinado aquele contrato, deveria ter resolvido alguma documentação. Pode ser também um período favorável para roubos, então tomem muito cuidado, né? Fiquem de olho nos objetos e coisas importantes. É, é um momento muito bom também para revisitar as situações da saúde que você está precisando melhorar, pensar e refletir sobre hábitos novos, reformular a sua rotina, se aprimorar no básico. Tudo isso é muito importante e vai trazer muita diferença. Bom, gente, sempre tem muita informação para a gente falar sobre o Mercúrio retrógrado. É, sobre o Mercúrio em si, né, até o Mercúrio retrógrado. Eu falei do dia 30 de setembro, porque é quando ele vai voltar para aquele grau onde ele esqueceu, ele percebeu que tinha esquecido a carteira, né? E ele começou a ficar retrógrado. Então, o fui, ops, esqueci a carteira, voltei, peguei a carteira e vou de novo. Aí, depois disso, é realmente uma história nova, pratos limpos e é isso aí. Panos limpos, roupas limpas, não lembro. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Deixa aqui suas dúvidas. Para situações mais pessoais, análise de mapa, gente, eu faço consultas, então é só me mandar mensagem que eu explico como funciona. Porque cada caso é um caso, é muito difícil. Até tentei fazer uma série de pedacinhos do mapa, posso tentar continuar, mas realmente é muito difícil tendo tão pouca informação assim. E, enfim, eu faço consultoria, faço consulta, dou aulas, então é só me mandar uma mensagem que eu explico como funciona. Bom Mercúrio retrógrado para vocês, né? Não se desesperem, ele fica retrógrado várias vezes. É só prestar atenção. Até a próxima.